Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o Dr. Adam Palast, que é especialista em direito condominial. Tudo bem, doutor? Olá, Seja tudo bem-vindo. bem? Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigada a você. Bom, estamos vivendo então um período aí de quarentena, né, doutor? A gente não fala de outro assunto, né? Covid-19 agora é o Exato. tema, então, do momento. E quando a gente fala dos condomínios aí, das residências, o assunto também é o mesmo, né? Quer dizer, como Tá viver deixando aí, todo como mundo louco. conviver, exatamente, como conviver aí em comunidade, né? Em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Principalmente para quem mora em condomínio, né? Que são muitos moradores vivendo aí muito próximo. E eu acho que muitas dúvidas surgem a partir disso, né? Tanto dos moradores, quanto também de quem é o gestor aí desse condomínio. Quer dizer, são muitas coisas, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar te perguntando, doutor, quando o síndico, né, ou o gestor do condomínio, ou do prédio, enfim, tem a ciência de algum morador, então, aí, que foi detectado com a Covid-19, quais são as primeiras medidas, vamos dizer assim, que esse gestor precisa tomar nesse momento? É sempre importante que o gestor ele mantenha frequentemente a comunicação com os condôminos, né? Então, isso é bastante importante. Essa comunicação, tomando conhecimento de um caso confirmado de Covid, é importante que todos os condôminos sejam cientificados de que existe esse problema no condomínio e na parte administrativa, o síndico redobrar as medidas de higienização, né, e desinfecção e principalmente orientar melhor os funcionários para que consigam fazer esse combate e até os procedimentos de auxílio junto aos condôminos que de alguma forma tiveram essa ciência, né? Então a ideia é explicar para essas pessoas os procedimentos adequados, como por exemplo, dar o suporte necessário para as famílias que estão em isolamento social, informar os prestadores de serviço qual é a forma adequada de deixar algum tipo de medicamento ou alimentação na porta dessas pessoas, a retirada de lixo, como tem que ser feito esse descarte. Então, realmente é bastante importante esse cuidado para evitar que haja novos contatos de infecção com outras pessoas. Então, os pontos primordiais são os cuidados com relação à parte de descarte de resíduos, né? Que vai ter que ser dado um suporte para as pessoas que estão em isolamento, porque elas não conseguem sair de casa. E, principalmente, orientar os funcionários e informar os condôminos para que todos tenham ciência do que está acontecendo dentro do condomínio. Certo. Bom, eu moro em condomínio, então eu tenho bastante experiência nessa convivência aí. Com os E problemas, né? exatamente. A gente tem um grupo no WhatsApp do condomínio onde a síndica costuma atualizar aí os moradores do que está acontecendo. E aí, recentemente, ela mandou uma mensagem dizendo, então, que duas pessoas de uma mesma família tinham sido, então, detectadas aí com a Covid-19. Mas ela não disse o apartamento, ela não disse o nome dos moradores, quer dizer, ela teve esse cuidado aí de zelar pela identidade dos moradores. Eu fiquei pensando, será que isso é uma medida legal? Será que foi algo que ela decidiu por si só? Como que funciona? O gestor precisa zelar pela identidade da pessoa? A gente não precisa ter um critério de exposição exagerada das pessoas, né? A ideia, obviamente, é que as pessoas sejam informadas. É óbvio que quando forem intensificados os cuidados dentro daquele hall de serviço ou do andar, as pessoas acabam realmente sabendo que existe um problema. A ideia é sempre passar pelo menos para as pessoas do andar que existe um caso confirmado e que para elas tomarem
mais cuidados com relação à saída, manuseio de maçanetas, elevadores e assim por diante. Particularmente, a gente não aconselha a exposição, tá? Mas é importantíssima a informação. Até porque, para que as pessoas possam, de alguma forma, se sentirem confortáveis de informar a administração interna e de que existe um caso confirmado e se proteger, exatamente. Então, o papel do síndico como gestor é manter todo mundo informado diariamente ou dentro da medida do possível e intensificar as medidas de higienização e desinfecção. Álcool em gel, utilização de máscaras, orientação dos funcionários e também as orientações dos condôminos. Facilita bastante a vida do síndico aí, do gestor. Na mensagem que ela mandou, ela não citou nomes, mas ela deu uma pista. Ela falou, olha, são moradores que estão no bloco X, no elevador finais 1 e 2. Quer dizer, essa pista também é boa, né? É importante, assim. Para quem pega esse elevador já ficar, então, assim, atento. Isso. O que é interessante é evitar a exposição direta. O síndico ele tem a obrigação e o dever da informação, né? Então ele precisa prestar uma informação clara, informando as pessoas de que realmente existe um problema de contágio no condomínio e as pessoas têm que aí intensificar os cuidados com relação às suas saídas das unidades, né? Quando você tem obrigação ou uma necessidade de sair do isolamento social. Então, a exposição direta não é bacana, mas informar que existe um problema ou num bloco ou num determinado hall para você falar com as pessoas que estão naquele mesmo hall social ou de serviço, é importante para você auxiliar esses condôminos aí a entender com mais claridade, né, o que realmente tem de problema que eles estão enfrentando aí no dia a dia. Essa informação é muito importante. Inclusive, nesse caso que eu mencionei, eu recebi uma outra mensagem hoje dizendo que esses mesmos vizinhos que tinham sido detectados positivo refizeram o exame e deu negativo. Deu negativo. Então, deu negativo. Nesses casos, exame... é muito importante, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? É importante que as pessoas tenham a informação realmente apurada para depois divulgar, senão acaba criando até um pânico, às vezes, desnecessário no condomínio, né? É importante que as pessoas entendam que esse contágio ele está muito grande, vem tendo problemas frequentes em condomínio, até pelas aglomerações de pessoas, o conjunto de população que tem em grandes condomínios. Então, é importante as pessoas entenderem o sentido realmente do isolamento social, da preservação da saúde dos seus familiares, né? Evitar aí as famosas festas de quarentena, as pessoas se reunindo como se nada tivesse acontecido. O pessoal tem que ter um pouquinho de cuidado aí nesse momento, é importante para zelar pela saúde, não só dos condôminos, mas também das pessoas que moram aí nas unidades. Doutor, o senhor tocou num ponto importante, essas reuniões aí que têm acontecido nos apartamentos, quer dizer, as pessoas não podem sair de casa, mas elas convidam os amigos para assistir as lives aí, o pessoal faz churrasco no apartamento, e isso acaba até às vezes ofendendo, né, os outros moradores do mesmo local. A gente sabe que não é, esse tipo de atitude ela não é bem vista nesse momento, né, porque ela contraria aí então as medidas que estão sendo orientadas pelas autoridades, quer dizer, isso é muito complicado. Até que ponto o gestor, o síndico, pode interferir nesse tipo de festinha que acontece aí nos apartamentos? A vida dos síndicos ela acabou virando de ponta cabeça, né? Com todos esses problemas, não só dos condôminos, mas principalmente quem está à frente desses grandes condomínios, né? Esses condomínios clubes, que tem um volume de pessoas muito grande, né? E a gente, além de fazer consultoria para esse tipo de cliente, a gente acaba recebendo muitas dúvidas e muitas questões legais de eu posso restringir, eu não posso restringir. E aí a gente tem uma linha tênue com relação a o que o síndico pode e o que não pode fazer, né? Então, sempre como bem maior está sendo tutelada a saúde, né, das pessoas. E existem, como você bem colocou, vários decretos que já estão validados
para ajudar o síndico na tomada dessas decisões, né? Então isso é bastante importante. Agora, essas festinhas que vêm acontecendo, que é um grande problema, as pessoas têm que entender que, primeiramente, elas estão colocando em risco a saúde delas mesmas e de familiares, pessoas queridas, pessoas próximas, né? Então, o pessoal tem que ter zelo, tem que ter cuidado. E também acabam colocando em um risco um pouco maior as pessoas que estão no condomínio prestando o serviço, porque o volume de pessoas, a aglomeração, é com que faz que realmente o risco acabe sendo maior. Então a ideia, assim, o proprietário, ele tem o direito de propriedade, né? A gente não tem como restringir um familiar ou um amigo de subir à unidade, mas o síndico, ele tem por obrigação de cobrar que essas pessoas utilizem os meios mínimos básicos necessários para que adentrem no condomínio, como, por exemplo, a desinfecção das mãos através de álcool em gel, as máscaras de proteção dentro do condomínio, e aí, dentro de cada unidade, é justamente tentar ter o bom senso de evitar, nesse momento principalmente, que as pessoas acabem se aglomerando ou tendo muito contato, né? Isso traz um prejuízo aí bastante grande, colocando em risco todo mundo que está dentro da unidade. E acaba tendo os problemas de barulho, né? As pessoas estão com os ânimos mais exaltados, elas acabam ficando muito mais tempo em casa, trabalhando home office, ou as mães com seus filhos, né, que acabam tendo também aí que redobrar ou triplicar a paciência, né, com as crianças dentro de casa em tempo integral. Aí o síndico tem que tomar as medidas adequadas com relação a manter a preservação do sossego, entrar em contato com os condôminos para que haja colaboração. Então, realmente ficou um problema muito grande e aí tem que lidar caso a caso e o síndico fazer uma gestão mais presente para tentar conscientizar as pessoas de que isso aí é prejudicial para todo mundo. O senhor, inclusive, toca, então, num ponto importante, a questão do barulho, né? A gente sabe que nesse tempo, então, de quarentena, muitas pessoas não estão conseguindo seguir uma rotina, né, assim, de trabalho, acabam trocando, às vezes, o dia pela noite, também a ansiedade, né, nesse tempo, quer dizer, faz as pessoas se movimentarem dentro de casa e isso pode incomodar os vizinhos. Quer dizer, existe uma lei que fala sobre isso, né, doutor? Inclusive que é a partir das 10 horas, então que as pessoas precisam abaixar ainda mais o volume, é isso mesmo? Hoje as pessoas confundem um pouquinho, né, a lei do psil, a lei do silêncio, né? Hoje o que a gente tem, que é garantido inclusive pelo Código Penal, né, na lei de contravenções penais, é a perturbação do sossego, né? Então, independente de hora, as pessoas têm que ter a consciência de que o barulho, seja ele na parte da manhã, na parte da tarde, ou até mesmo à noite, seja antes das 10 horas, as pessoas têm que ter a consciência de não fazerem barulho demasiado, a fim de não atrapalhar o sossego de outras pessoas. Então é redobrar o cuidado para não ficar arrastando móveis, batendo cadeira, jogando bola dentro de casa. A gente escuta muita reclamação das crianças que ficam batendo bola, pulando. Então, assim, os pais têm uma dura missão aí de tentar interagir, entreter os seus filhos, né? E tentando, obviamente, respeitar essa condição aí de sossego para evitar que outras pessoas acabem ficando demasiadamente incomodadas, né? A gente tem um grande problema de que a grande maioria dos condôminos que estão em casa, eles estão com os nervos à flor da pele, né? Até em virtude do isolamento, mas a gente pede para que as pessoas sejam racionais, tenham tolerâncias, por mais que incomode, a gente tem que entender o que é incômodo e o que é excesso, né? Então aí cabe ao síndico verificar, o próprio gerente predial, ou zelador, dependendo do caso. Tem condomínios que têm rondas diurnos e noturnos, então que facilita aí de alguma forma verificar se essas pessoas estão se excedendo ou não. E independente do horário, a convenção e o regulamento interno, eles permanecem válidos no condomínio. Então, o síndico tem que aplicar a regra, gostando ele ou não, as pessoas têm que manter aí uma postura para um convívio social mais harmonioso. Certo. Doutor, eu acho que um outro tema bastante importante
é a questão das áreas comuns, né? Então, assim, quarentena, o pessoal é obrigado a ficar em casa e às vezes é difícil você ficar no apartamento o dia inteiro. Principalmente porque a gente sabe que, por uma questão de saúde, é bacana tomar um solzinho de tarde, ali de manhã, né? Pela vitamina D. Isso é bom. Então, as pessoas às vezes querem descer, ficar ali no pátio, fazer um exercício. Muitos condomínios têm academia. E, quer dizer, e a gente sabe que os condomínios, a maioria deles está restringindo essas áreas comuns. Pelo menos no condomínio que eu moro, a piscina já foi isolada, a academia foi fechada também. Não pode usar. Conversando com uma amiga, ela disse que no prédio dela, o pessoal liga, marca um horário, olha, eu vou para academia 3 horas, tá bom? E aí o gestor lá anota o horário e eles vão fazendo um rodízio. Quer dizer, eu vejo que as medidas não são as mesmas para todos os condomínios. Como que fica isso legalmente? Porque a gente continua pagando normal o condomínio, né? Quer dizer, como que fica aí tudo Então isso? vamos lá. São várias questões dentro dessa sua pergunta, que abrange muitas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, a maioria dos síndicos, e tudo vai depender do volume de pessoas que tem dentro do condomínio, tá? Às vezes condomínios menores são mais simples de você adotar essas medidas de rodízio, de agendamento, até mesmo para que haja higienização correta do local, evitando que outras pessoas acabem tendo algum contato direto e uma eventual contaminação, né? Hoje a gente fala que em São Paulo, pelo menos, tem uma quantidade muito grande de condomínios clubes, né? Unidades com condomínios com apartamentos com 300, 500, 1.000 apartamentos. Então é muito complicado conseguir fazer esse controle de agendamento, né? Então os síndicos, por precaução e obviamente atendendo aí em boa parte as medidas que estão sendo aplicadas pelo governo, eles restringiram justamente essas áreas, principalmente academia, piscinas, salas de cinema e saunas e assim por diante, né? O que em alguns condomínios as pessoas têm autorizado é, por exemplo, quadra de tênis, né? Porque a quadra de tênis normalmente ela está em local aberto, são duas pessoas que utilizam o espaço e com distanciamento bastante razoável. Então, e cada um utiliza o seu próprio equipamento, né? Então não teria esse contexto de uma prominente contaminação. Agora, com relação às demais áreas, as pessoas acabam querendo sair de casa, como você bem colocou, e dificilmente acabam respeitando esse critério de utilização racional ou em rodízio e acaba tendo as aglomerações. Então, na grande maioria, os síndicos, os gestores acabaram restringindo essas áreas. Com relação à área comum, né, que é o espaço aberto aí do condomínio, a restrição não é de isolamento total, tá? Ninguém está preso dentro de casa. As pessoas podem descer, tomar um. Não seria nem um banho de sol, né? Porque ninguém está preso, mas as pessoas podem descer para tomar um sol, Mais para ou poder menos. dar uma andadinha aí na área comum. Mas a ideia é que as pessoas tenham a consciência de não ter aglomerações, porque aí faz com que o síndico tenha que tomar uma medida mais restritiva, né? Para preservar a saúde dos demais condôminos. Então a gente vê que em muitos condomínios flexibiliza-se um pouco esse critério de as pessoas poderem descer para caminhar, tomar um sol, mas as pessoas acabam abusando. Então você vê grupo de pessoas conversando, pessoas muito próximas, às vezes pessoas até sem máscara, né? Então a ideia as pessoas têm que se conscientizar de que é um momento crítico e que tem que ter cuidado aí para que isso não se alastre sendo no país como um todo, né? E com relação àquilo que você colocou de que as pessoas continuam pagando essas cotas de condomínio, o condomínio ele não serve só para a utilização de área, tá? Ele serve para manutenção das áreas comuns e também para pagamento de outras obrigações essenciais, como prestadores de serviço, os funcionários, água, luz, material de limpeza. Então, as pessoas têm que começar a verificar um pouquinho e entender que a falta de utilização do espaço não significa que ela não está fazendo jus ao seu condomínio, né? Pelo contrário, existem várias outras coisas que aumentaram no condomínio
como, por exemplo, a utilização de álcool em gel, produto de limpeza e outras tantas em virtude da pandemia, e que isso, de alguma forma, continua sendo custeado pela cota de condomínio. Então, são medidas um pouquinho distintas e que acaba tendo essa confusão mesmo, essa dúvida, como você colocou, e as pessoas têm que entender que se ela está sendo privada por algum motivo da utilização da área comum, isso não significa que ela está sendo lesada com relação ao pagamento da cota de condomínio. Tá? Então, a cota de condomínio ela é muito abrangente, ela não está estrita somente à utilização ou não, ela está estrita à manutenção das áreas. Tá? Certo. E doutor, e no caso de atletas, né, que moram em condomínio e precisam se exercitar, precisam treinar, como que fica isso? Então, a gente teve alguns casos em condomínios nossos, né? Foram poucos, mas tivemos. O condomínio, ele é um local de direito privado, tá? Quando a gente aplica a medida restritiva para os condôminos, é uma medida restritiva como um todo. A gente não consegue abrir essas exceções para um local que é privado, tá? Então, se eu abro a utilização, por exemplo, para um atleta utilizar a piscina, eu tenho que abrir também para as demais condôminos que pagam suas cotas em dia para fazer a mesma utilização. E a gente acaba tendo o problema da higienização e também da aglomeração de pessoas, né? Quando a gente fala de atleta, e a gente tem que entender bem a fundo esse ponto, o atleta, normalmente, o atleta profissional, né, não o amador, ele tem um patrocínio, ele está atrelado a algum tipo de clube. Então, o clube consegue dar um suporte para esse atleta, né, para que ou ele mantenha o condicionamento físico dele de uma outra forma, com exercícios ao ar livre, com uma educação alimentar diferenciada, até mesmo um condicionamento físico dentro da própria residência. E para aqueles atletas, por exemplo, da natação, que precisam, às vezes, utilizar de piscinas, os clubes eles detêm esse recurso, né? Então, se as pessoas não estão fazendo uso desse recurso no clube, por algum tipo de restrição até do próprio clube, não dá para querer trazer essa responsabilidade para dentro do condomínio e fazer com que o condomínio tenha que entender a peculiaridade de criar uma conduta individual, aonde a premissa é sempre zelar pelo coletivo, né? Então, nesses pontos, é importante que esses atletas busquem os seus preparadores físicos, busquem esse suporte dos clubes ou dos locais que são associados, para que tenham uma medida alternativa, mas que não dê para trazer, obviamente, esse problema para o condomínio, porque lá é um critério privado e não dá para se aplicar a regra em caráter individual, é sempre em caráter coletivo. O que acontece muitas vezes é as pessoas buscarem a justiça, né? Aí quem vai avaliar realmente esse ponto é o juiz. Mas, pelo menos no nosso caso, na grande maioria das medidas, elas estão sendo preservadas o interesse coletivo ao invés do interesse individual. Então, as medidas aplicadas pelos síndicos estão sendo validadas. Certo. Doutor, além das áreas comuns, a gente tem ouvido falar muito sobre restrições de prestadores de serviços nesse tempo aí, justamente também como uma medida de segurança. Ao mesmo tempo, a gente sabe que nesse período de quarentena, muitas pessoas estão aproveitando para fazer algumas coisas que não estavam conseguindo fazer com a correria do dia a dia. Até planejar pequenas reformas e tudo mais. Como que fica esse aspecto, então, mediante esse aspecto aí das restrições, então, dos prestadores de serviços? O condomínio pode, então, restringir isso e evitar que essas pequenas obras aconteçam? Como que funciona legalmente isso? Hoje, em virtude até dos decretos que a gente vem tendo e restrições de isolamento e também de locomoção das pessoas, né, os governadores eles colocaram pontos que estão liberados e pontos que não estão liberados, né? Alguns deles estão de forma genérica descritos como construção civil. E aí é interpretativo, né? A construção civil se refere ao quê? A qualquer tipo de obra, em qualquer local, as construções que estão em andamento, como por exemplo prédios que já iniciaram aí a medida construtiva. O síndico normalmente está restringindo boa parte da entrada de prestadores de serviço. Por qual motivo?
porque realmente não dá para ter esse controle efetivo, principalmente em grandes condomínios, e a gente acaba tendo o grande problema que é o acúmulo de pessoas dentro do condomínio, né? E é esse vai e vem de pessoas, esse acúmulo de pessoas utilizando elevadores, áreas comuns, um contato mais direto com os prestadores de serviço do próprio condomínio, que acabam trazendo aí um maior risco de contágio, né? Então, hoje, pelo menos na grande maioria dos nossos clientes, o que eles estão abordando? Eles estão sim liberando algumas reformas, mas reformas pequenas que sejam consideradas reformas necessárias ou reformas emergenciais, tá? Então está com vazamento na unidade, está com uma pane elétrica, são serviços emergenciais, aí os síndicos normalmente vêm autorizando dentro de um controle mais apurado, até porque a quantidade de pessoas é muito menor, tá? Necessários, como por exemplo, as pessoas estão trabalhando muito em home office em casa. Então, se der um problema na internet, tem que autorizar o técnico a entrar para poder resolver esse problema dentro da unidade. O que se espera é evitar a aglomeração e a grande quantidade de pessoas no condomínio. Aí a decisão passa a ser do síndico, que obviamente a gente aconselha dividir isso com o conselho, né? Conselho fiscal, conselho consultivo, e obviamente, quando possível, dividir essas tomadas de decisão com os condôminos, né? Seja através de reuniões virtuais, seja através de portais que os próprios condomínios acabam possuindo, ou mídias nos elevadores, comunicados, independente do meio de comunicação, é importante sempre o diálogo, né? Aí, e que a gente vê muitas pessoas fazendo isso em condomínios grandes, é evitar as grandes reformas, né? Então, pessoas que estão aí com seus apartamentos do zero, né, no contrapiso, quando você compra direto na planta pela construtora, e querem iniciar uma obra, na grande maioria existe uma restrição total dessas obras, tá? Por quê? É um volume muito grande, causa poeira, causa barulho, um fluxo de prestadores de serviço muito mais considerável, tem o problema de entrega de materiais dentro do condomínio, então, para esses casos, existe sim uma restrição bastante grande, e aí as pessoas que se sentem prejudicadas, que também têm aí, em parte, o seu direito, né, de buscar alguma medida protetiva na justiça, vem buscando do judiciário para discutir esses temas. E a gente tem das decisões mais variadas. Tem juízes que entendem que, tomando as medidas preventivas, podem ser liberadas algumas obras, e outros juízes que entendem que realmente a saúde pública ela se contrapõe realmente ao interesse individual e que as pessoas têm que aguardar pelo menos um melhor momento para iniciar essas obras. Então, vai variar muito de gestor para gestor, cada síndico vai ter que ter aí um trabalho de analisar caso a caso, entender a peculiaridade e dividir essas decisões, essas tomadas de decisões com o conselho. É o que a gente acaba orientando todas essas pessoas que trabalham conosco no momento. Eu acho que o bom senso ele é bastante importante nesse momento. E doutor, como que ficam as solicitações de mudança, né? Porque também é um evento aí que movimenta pessoas, quer dizer, geram algum, né, aí um tipo de aglomeração. Como que fica nesse momento esse aspecto? O ponto importante a ser analisado a gente entrando de novo, né, no critério de razoabilidade, o síndico ele vai avaliar caso a caso, né? Então, se a pessoa ela não tem a necessidade de fazer uma determinada mudança, meu apartamento ficou pronto e eu quero mudar, porque o que eu estou aqui já não me agrada mais. Então, não é de extrema necessidade, e aí o síndico vai avaliar se libera ou não libera. Agora, a pessoa venceu o contrato de locação, por exemplo, ela tem que deixar o imóvel e ela está indo para um outro imóvel, nesses casos o síndico vai avaliar e na grande maioria eles vêm liberando essas mudanças, desde que agendada, que não haja mais de uma mudança dentro do mesmo dia. Então, tem algumas precauções que são tomadas para conseguir atender caso a caso. O ponto aí é justamente esse: o síndico avaliar caso a caso e entender se é um cenário de necessidade, se é um cenário emergencial ou se realmente é uma coisa para atender a expectativa individual da pessoa. E aí ele vai fazer uma avaliação se libera ou se não libera. Mas dentro desses pontos,
as pessoas vêm tomando decisões bastante coerentes, mas depende de cada gestor. Certo, De novo, o bom senso aí precisa ser aplicado para Mais entender, uma né? vez. Quando realmente uma mudança é necessária, quando ela pode então ser adiada, quer dizer, acho que isso depende muito aí da situação. Doutor, dentro de tudo isso que a gente colocou, quais são os principais conflitos nesse momento, então? Dentro de tudo isso que a gente colocou? A gente tem aí, principalmente os anseios das pessoas, né, que querem as flexibilizações das medidas restritivas nos condomínios, o pessoal que quer usar academia, que quer usar piscina, alguns condomínios que pedem equipamentos emprestados para o condomínio. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade de qualquer gestor em condomínio é lidar realmente com os anseios e com o humor das pessoas. Eu costumo dizer aos clientes que as pessoas estão querendo cobrar decisões de forma imediata, em critérios rápidos, sendo que não estão levando em consideração o momento que estamos vivendo. Então, todo mundo está com limitação. O síndico também tem limitação, a administradora tem limitação, as empresas que prestam serviço de alguma forma para o condomínio têm as suas limitações. E com relação às áreas comuns, a flexibilização delas ou não depende primeiramente do gestor e que normalmente ele está se embasando nas medidas dos decretos que são disponibilizados pelos governadores para dar continuidade nas medidas restritivas, fazer a flexibilização dessas medidas. Então, boa parte dos nossos clientes vem acompanhando as medidas governamentais de restrição, como, por exemplo, as que a gente tem hoje até dia 31/5. E aí, posterior a isso, quando a gente vê um novo pronunciado do governador, as pessoas vão reavaliar novamente as suas decisões para saber se flexibilizam o espaço, se mantêm as restrições e, de forma gradativa, tentar atender os anseios dos condôminos, que nesse momento estão aí com os nervos à flor da pele pelo isolamento social e por toda a dificuldade que as pessoas vêm passando, né? Um outro ponto bastante delicado são os critérios da inadimplência, né? Em virtude de pessoas que acabaram perdendo o seu emprego ou algo do gênero. Então, isso é um problema muito grande também em condomínio. Doutor, o tempo passou muito rápido, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria muito conversar sobre essa questão da inadimplência, essas solicitações, então, por parte dos condôminos para reduzir, então, aí as taxas condominais. Quer dizer, Vem a acontecendo gente vai muito. ter que a gente vai ter que marcar um programa parte 2, tá? Nesse programa, a Perfeito. gente ficou nessas restrições aí. Eu quero te agradecer Legal. muito, foi muito esclarecedor esse bate-papo. E vamos marcar o programa parte 2, pode ser? Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. A hora que vocês quiserem, a gente volta a conversar novamente sem problema algum. Obrigada, doutor. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.